Shalom, boa noite! Estamos aqui no Devocional da Noite, Atos capítulo 19, e a gente vai já ler, mas antes disso a gente precisa orar. Então eu quero te convidar, coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Querido amigo, Espírito Santo, te convidamos agora para estar aqui conosco, para nos ministrar a tua palavra, para nos ensinar. Nós não queremos mais ficar no erro, no pecado, nós queremos sair definitivamente do mundo, deixar a velha criatura, seguirmos contigo. Espírito Santo, ajuda-nos, ensina-nos a tua palavra, nos traz discernimento espiritual, clareza do que precisamos fazer, do que precisamos seguir. Ajuda-nos, Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Yeshua, Jesus, Yeshua Hamashia, Jesus o Messias. Capítulo 19 do livro de Atos, Paulo em Éfeso. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso e ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismos vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. E disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. E ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Uau, que experiência, hein? Paulo já chegou em Éfeso fazendo barulho, trazendo ali o Espírito Santo para a vida deles. Imagina a experiência que é já falar em línguas, receber ali os dons do Espírito Santo, né? Versículo 8. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, e passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos. Uau! De forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Você viu o cuidado de Paulo, né? A galera estava querendo ali contaminar, né? Fazer ali o que Paulo já conhecia, né? Incitar a multidão contra ele, fazer ali uma conspiração contra ele. Então ele pegou os discípulos, né? As pessoas que acreditavam, e começou a ensinar na escola ali de Tirano, né? E deixou as outras pessoas lá. Se não querem seguir, beleza, fiquem aí vocês na de vocês, que a gente vai aprender mais de Jesus aqui. Então isso é um cuidado, né? O discipulado, que você ganha vidas para o Senhor, você consolida elas na fé e você discipula também ali no dia a dia. Tem cuidado para ela não se contaminar. Seguindo aqui, versículo 11. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. E os que estavam fazendo Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Pense na vergonha, pense no medo que eu já tive disso acontecer. Todas as vezes que eu entrava em algum lugar e eu sabia que tinha alguém da revelação e que eu sabia que tinha brecha na minha vida, eu morria de medo. Pense, eu não sei se você já passou por isso, mas eu já tive medo da irmãzinha do coque, né? A irmãzinha da revelação. Porque eu sabia que com brechas o inimigo, ele pinta mesmo, pinta e borda. E ele fez isso aqui com os caras, né? Eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas vocês quem são? E aí, ele bota pra correr, envergonhados, né? Porque eles estavam ali nus e feridos. Misericórdia. O que eu aprendi com isso? A não dar brechas, né? A simplesmente ficar ali diante do Senhor, de espírito e em verdade, de estar ali aliançada com o Senhor, a fechar as brechas, né? A não ter o inimigo com que me acusar, né? E eu mandar ele partir a 1000.
E agora, de uma briga espiritual ali, quem só sai um vencedor, eu ou ele. Mas eu já tenho, né, a marca de Deus, eu já sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu tenho Todo-Poderoso dentro de mim. O inimigo ele já tem o status de derrotado, de condenado. Então já está tudo certo aí. Então eu e você precisamos saber como é que é essa briga. É uma briga que ele já perdeu e que você no mundo espiritual precisa fechar as brechas para que você possa tomar posse dessa vitória. Seja qual for a luta que você esteja, tome posse da vitória em Cristo Jesus, porque ele já conquistou isso na cruz. Já conquistou, a vitória é nossa, amém? Vamos seguir aqui. Acabou a luz aqui, hein? Vou tentar ler mais aqui de pertinho, tá? Versículo 17. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras, né? Seus pecados. As pessoas estavam cheias de temor e agora estavam confessando mesmo. Eu matei mesmo, eu roubei mesmo, eu menti mesmo, eu abortei mesmo. E começaram a confessar tudo o que eles estavam fazendo, né? Eu adulterei. Vamos lá ver. Eles confessavam suas más obras abertamente. Versículo 19. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculando o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. 50.000 dracmas. Cada dracmas é como se fosse um dia de trabalho. Então, se você fosse calcular 50.000 dias de trabalho, é muito mais do que um ano, né? Deixa eu ver se fala alguma coisa aqui. A dracma era uma moeda de prata equivalente à diária de um trabalhador braçal. E 50.000 dracmas eram 50.000 dias de trabalho. Então, pense aí que foi um valor enorme, né? Eles começaram ali colocar e queimar, né, as suas obras ali, o trabalho oculto que eles faziam. E eles queimaram e aquilo foi um valor enorme, né? Então era uma oferta, eles estavam entregando ali o coração mesmo, de verdade, e publicamente estavam assumindo que eram de Jesus, porque estavam acabando com as más obras. Muitas vezes a gente diz que é de Jesus, mas a gente não consegue se desvincular da velha natureza, das coisas do mundo, e fica ainda apegado, e não dá para ser assim. Eu e você precisamos publicamente, cortar o mal pela raiz, desapegar a alma. Sabe quando alguém fala desapegue sua alma da minha? É real isso, tem que desapegar mesmo, tem que orar para ter um desapego aí, porque não dá para ficar com a alma ali grudada não. Vamos seguir aqui, versículo 20. Dessa maneira a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Depois dessas coisas, Paulo decidiu que no Espírito ia a Jerusalém. Passando pela Macedônia e pela Caia, ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Versículo 23. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-se com os trabalhadores dessa profissão e disse: sindicato, né? Estava fundando ali o sindicato dos ourives. E eles estavam com raiva, com certeza, né? Olha o que ele falou: senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade. E estão vendo e ouvindo como este indivíduo Paulo está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e da própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destituída de sua majestade divina. Bom, ele já deixou claro que ele não estava muito preocupado com isso não, ele estava preocupado mais com os lucros mesmo, né? Então ele com certeza incitou a galera que fez alguma coisa muito forte, porque ele não queria perder, né? E o inimigo é assim, ele não quer perder território. Se ele perder um pouco da sua vida, ele vai querer reconquistar para trazer de volta. Então tome cuidado e diga que ele já perdeu sua vida de Cristo. Amém? Vamos lá seguir. Versículo 28. Senhor, dai-me um óculos em nome de Jesus. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é Ártemis dos Efésios!
e em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto, e o povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não permitiram. E alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado pedindo que ele não se arriscasse de ir para o teatro. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. E alguns da multidão julgaram que Alexandre era... Vamos seguir aqui. Você viu que é um bando de gente fofoqueira, né? Nem sabia por que estava ali, mas estava ali, no meio da confusão, de porrada, de briga. E eu conhecendo Paulo do jeito que eu conheço, ele com certeza queria estar lá. Mas a galera não deixou porque sabia que ele podia ser linchado ali, né? Cadê Alexandre por causa do tumulto? E quando os judeus o empurraram para a frente, ele fez sinal pedindo silêncio com a intenção de fazer a sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram uma só voz durante cerca de 2 horas. Grande é Artemis de Éfeso. Essa linguagem, né, atualizada dessa Bíblia fala que Artemis, na linguagem tradicional, é Diana, né? Grande é Diana dos Efésios, grande Diana dos Efésios, grande Diana de Éfeso. E eles gritavam mesmo, passaram 2 horas ali gritando, né? Como se estivessem em adoração e querendo fazer guerra mesmo, ganhando grito mesmo. Imagina só o negócio que tava. Versículo 35, a gente já tá acabando aqui, tá bom? O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e de sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalme-se e não faça nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado o templo nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsulos, eles que apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido na Assembleia, conforme a lei. E da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar este tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo dito isso, encerrou a assembleia. Bom, então esse cara aqui, o escrivão da cidade, né, que acalmou a galera que estavam há 2 horas gritando que salve, né, salve, salve Diana, né, Artemis, que é a deusa dos Efésios. E de fato, por quê? Porque a palavra do Senhor incomodou ali, né? Paulo conseguiu incomodar essa galera, conseguiu converter tantos ali, que lembra de uma das cartas que foi escrita lá em Apocalipse, foi para a igreja de Éfesos mesmo. Você lembra do livro de Efésios, né, das armas espirituais, de todas as coisas que aconteceu. Então, assim, de fato, essa cidade ela era presa por Satanás. E quando a palavra entrou, ela transformou, porque a galera tinha fé, precisava estar a fé ali, mesmo canalizada para o lugar certo. E Paulo estava trabalhando certo, ele e seus discípulos ali, a galera toda, falando não só com os judeus, mas com os gentios. E os caras que lucravam ficaram ali com medo, ficaram receosos e provocaram tudo isso. Isso é o desespero do inimigo. Muitas vezes o inimigo desesperado vai tentar de tudo para te desestabilizar. Creia no Senhor, continue, fique firme e forte, porque o Senhor tem grandes coisas para você. Você tem o Todo-Poderoso dentro de você. Você é toda poderosa. Você pode todas as coisas em Cristo Jesus. Amém?